Saudações, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, professor Rogério aqui, mais uma vez para a gente continuar uma jornada que se começou ontem e estamos aqui continuando ela hoje no dia 21/10, nossa jornada de combinação de cartas, nosso curso de combinação de cartas do baralho cigano. Então, muito bem-vindo para o segundo dia, muito bem-vinda, bem-vindo. E bastante coisa para falar aqui no início já. E sejam aí bem recebidos. Já falei várias vezes, né? Porque eu quero muito que vocês sejam mesmo bem-vindos, bem recebidos aqui nesse espaço, no chat, tá? E sintam-se em casa, sempre aqui no Sabedoria Cósmica. Aproveitando o ensejo, Sabedoria Cósmica, ele começou aí já há alguns anos, né? Já fez uma década o Sabedoria Cósmica com esse nome, né? E a ideia sempre foi minha, eu comecei lá atrás, de criar uma comunidade, né? Uma comunidade. Aliás, o Sabedoria Cósmica começou como uma comunidade no Facebook. E estamos aqui hoje, né? Eu tenho vocês que são os meus familiares aí, os alunos que participam, os colaboradores. E ser bem-vindo é algo que não pode ser só na superfície, né? Seja bem-vindo. Ou a mesma coisa que gratidão, né? A gente usa essas palavras aí no dia a dia. A gente tem que sentir isso mesmo. Então eu sempre, quando eu falo isso aqui, é porque eu me sinto honrado de vocês estarem aqui no canal, estarem no site, estarem nos cursos. Realmente é uma honra para mim, tá? Cada um de vocês que chega. Então, de novo, sejam muito bem-vindos. Pessoal, então, aquele momentinho aí que a gente dá uma enroladinha, mas hoje vai ser muito rápido, tá? Não vou ficar 10 minutos aqui, a gente tem que aproveitar o nosso tempo para fazer as combinações, fazer o que a gente combinou ontem, tá? E o que eu queria falar aqui, primeiro assim, eu acompanhei, claro, o chat ontem bastante, depois as mensagens que mandaram para mim no inbox e tal, e eu senti, assim, a grande demanda que realmente vocês têm disso, de combinar cartas, de conseguir fazer uma leitura fluida. E aí aumentou minha responsabilidade para hoje. Lembrando que essa aula aqui ela foi gravada algumas horas antes, que nem ontem, né? Eu gravo um pouquinho antes para eu não ficar distraído no chat, senão eu não conseguiria ficar no chat ou ia embolar tudo. Mas ela já está incorporando aí muito do que eu conversei durante o dia de ontem e de hoje também com vocês. Então eu já vou direto ao assunto, eu quero já falar do que a gente tem que falar, mas antes, só alertando aqui, teremos códigos, tá? Daqui a pouco eu vou dar o primeiro, hoje eu vou realmente dar mais códigos e fica até o final, né, para a gente fazer a amarração aqui da técnica. Não vou hoje fazer uma aula assim muito extensa, porque eu vou apresentar a técnica para vocês, né? E vocês vão apresentar, não, vou ensinar, né? Não tem nada aqui do tipo, tô segurando um pouquinho o conhecimento e tal. Não, eu vou entregar a técnica para vocês, começo e final. E vou fazer alguns treinos aqui e vocês vão desenvolver isso, tá bom? Vocês vão treinar isso a partir da ideia que eu vou passar hoje. A aula de hoje é a estrutura da técnica, então você tem que fazer a aula hoje aqui, assistir ela do começo ao final para você entender como funciona isso. Depois você vai desenvolver, tá? Tô estudando a possibilidade de abrir o grupo depois, o grupo que você está inscrito. Vai ser uma novidade, tá? Porque esses grupos geralmente são só inscrição. Eu tô pensando em abrir para que vocês possam treinar, discutir e tudo mais, tá? Vai ser uma novidade, tá bom? Porque eu nunca abro o grupo é só inscrição mesmo, e aí a Malu deu essa ideia, porque daí vocês vão poder treinar, poder discutir e tudo mais, tá bom? Então vamos ver como que vai ser, tá? O grupo tá lotado, gente, deu 1.025 pessoas, o grupo não cabe mais que isso, né? Tive que abrir um segundo grupo para inscrição, mas esse primeiro a gente vai abrir aí. O segundo não entrou tanta gente assim, mas o primeiro certamente a gente vai abrir. Gente, vamos lá então. Então assim, quem chegou atrasado chegou. Hoje eu quero começar rapidinho, já passaram-se 5 minutos. Então vamos... antes, então, vou explicar para vocês aqui a história. Mas eu vou já na tela aqui, né? Você vai me ver também de qualquer forma. Eu vou estar aqui no canto. Gente, é o seguinte. Olha só. Vamos conversar aqui, então, sobre aquilo que eu iniciei ontem, que é a história do storytelling, né?
O assunto storytelling. O que é storytelling? Vou voltar aqui, vai? Para explicar antes isso. O termo é em inglês, né? Mas quer dizer contar histórias. Vocês sabem que eu sou músico também, né? Eu já contei isso para alguns, tem gente que não sabe. Eu trabalhei com música 35 anos quase 35 anos, 33 anos, até a pandemia. Aí na pandemia eu tinha também a minha atividade holística, que eu sempre tive, mas aí na pandemia eu parei mesmo. Né? E eu tô contando isso porque durante 10 anos eu contei histórias. Eu fiz dupla com uma contadora de histórias que ela é conhecida no Brasil, que é a Marina Bastos. Ela é atriz. Se você pesquisar em Marina Bastos Histórias, você vai achar. A Marina, ela é uma contadora profissional e eu fazia dupla com ela. Durante quase 10 anos, né, a gente trabalhou juntos. E a gente fez muita coisa, fomos para televisão, fizemos TV Cultura, apresentações em vários lugares, né? Mas eu estou contando isso para vocês por quê? Porque eu contei histórias durante 10 anos. E contar histórias infantis, histórias para criança e tudo mais. Você vai achar vídeos meus aí na internet, se pesquisar, né? Rogério Temporim, contação de histórias. Mas o que é importante? O importante é que quando eu fui contar histórias e comecei a trabalhar com isso, eu percebi que fez todo sentido, né? Todo sentido que a interpretação do baralho, para mim, já era mais fácil, porque eu tinha essa habilidade de contar histórias que eu fui desenvolvendo antes. E quando eu fui trabalhar com a Marina Bastos, eu melhorei isso também, né? Porque a gente tinha que contar histórias, era uma dupla. E o que acontece? Hoje ficou muito mais claro para mim, né, há algum tempo já, que a habilidade de você interpretar, ela tem a ver com storytelling. O storytelling, que é a contação de histórias, é usada hoje no marketing. Como que é usada? É usada para você conseguir impactar o seu cliente. Então, por exemplo, e tudo isso tem a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje. Se você procurar storytelling, exemplos de caso para marketing, vai sair várias. Você vai achar muito texto, muito material aí, vai sair várias coisas para você ver. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu já usei storytelling no meio marketing do Sabedoria Cósmica, quando eu mando e-mails para fazer, e não sou eu que elaboro, né, mas eu que dou a ideia, aliás, eu que dou a ideia, ele ajuda no e-mail, mas não sou eu que envio o e-mail e formato ele no final. E quem trabalha aqui com isso é a Luana, que formata tudo aí, que a nossa faz tudo, e ela que entende de marketing também, e ela usa storytelling também, né, para fazer esses e-mails. Então, assim, por exemplo, storytelling é você contar uma história. E eu poderia contar uma história, mandar um e-mail para você, falando assim, olha, compre esse curso aqui hoje e tal, tá tantos reais e acabou. Ou pode contar uma história para você, né? Uma história contando que uma pessoa, olha, esse curso que eu estou enviando para você, né? A fulana de tal, né? Ela não lia baralho cigano e olha o depoimento dela, né? Ela estava desiludida, foi lá, né, buscar cursos, achou na internet, não estava dando muita atenção ao curso. Essa é uma história real, né? Acontece muito. Aí ela entra no curso, achou que era barato demais e aí, de repente, ela nem acreditava que o curso ia fazer tudo aquilo por ela e ela aprendeu. E hoje ela está aqui. Isso é uma história, mas eu poderia contar a história do próprio curso, falar, olha, esse curso que eu estou enviando para vocês, e não necessariamente inventar uma história, né? Mas eu posso florear essa história e contar que é um curso despretensioso, que foi lançado, tudo isso é verdade, tá? Que foi lançado em 2019, o curso de baralho cigano nosso, e ele foi gravado com o celular, tudo isso é verdade. Então, eu vou contar essa história para vocês e contar essa história até o ponto de que esse curso hoje, isso é verdade também, formou 17 mil pessoas. 17 mil pessoas fizeram o meu curso de baralho cigano. O curso foi gravado no celular lá, né, que quando eu gravei ele, que eu gravei num quarto da minha casa e tal. Essa é uma história. Você percebe que essa história tem já um impacto, né? Agora, o importante pra gente aqui não é isso. O importante é a capacidade de contar essa história. Então, assim, como que eu conto uma história? Se eu contar uma história,
eu consigo impactar as pessoas. Isso é lá no marketing, isso não interessa pra gente aqui. Eu não tô querendo impactar as pessoas lendo o baralho cigano. O que eu quero que você entenda não são as histórias em si, é a capacidade de contar a história que você tem. Essa capacidade que ela pode ser usada para você conseguir ligar cartas de baralho cigano. É isso. Vamos para a prática? Agora você entendeu, né? Bem, então aí como que a gente vai fazer aqui hoje? Aqui hoje, gente, eu vou mostrar para vocês primeiro a técnica, a gente vai entender como ela funciona e com isso a gente vai de quebra para a interpretação para ligação, né, das cartas, como que você pode fazer ligações. Gente, vai ser bem livre, tá? Bem solto, então eu não programei nada, não tem carta marcada aqui, vai ser o que sair, saiu. E eu não vou, obviamente, usar todas as cartas. A ideia não é essa, então perceba, não é dar tabelinha para você. Professor, eu quero que você combine todas as cartas, eu quero que você combine também essa daqui, né? A cegonha e o sol, mas eu quero a cegonha e a lua, a cegonha e o soqueiro. Não é isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês a estrutura da técnica. E aí vocês vão entender aqui como que vocês vão trabalhar qualquer combinação. Tá bom? Se você for ver combinações de duas cartas só no baralho aqui, porque são 36 cartas, vocês vão ter mais de 1000 combinações, mais de 1000 possibilidades de parzinhos de carta. Agora imagina 3 cartas. Aí a coisa vai ficando muito longe, então não dá para ter uma tabela com todas as combinações. Aí tem que ter as combinações pro amor, pro trabalho, aquela tabela que todo mundo quer, né? Mas não é assim. Então vamos lá. Então eu vou começar na prática. Como que a gente vai estudar esse storytelling aqui, ó? E você mesmo vai estudar. A gente vai pegar 2 cartas aqui, tá bom? E eu quero que você aí, e eu aqui também, durante 10 segundos, pense numa historinha que ligue esses 2 símbolos. Aqui é a cruz, aqui é os peixes. Já falamos dos significados lá. Pensa aí. Não tem assunto, não tem nada. É uma historinha. Como que a gente pode criar? Vou dar um exemplo já. Deixar você pensar um pouco. Tá, então vamos lá. Olha só. A minha capacidade de contar histórias com esses símbolos. Esse é um símbolo da cruz, de caminhadas difíceis de sofrimento. E eu tenho os peixes aqui, né? Bem, tem a história de Jesus, né, que tem peixes também. Jesus não multiplica os peixes lá para o pessoal comer, mas eu não vou por aí. Vamos pensar assim, ó. Eu posso pensar que um caminho muito difícil, né, um caminho muito complicado, que tem muitos obstáculos que eu sofro e que eu vou ali cambaleando como na paixão de Cristo. Ele é um caminho que ele é difícil porque ele leva para algum lugar que vale a pena, o lugar da prosperidade. Então aqui eu liguei essas 2 cartas numa sequência temporal, porque tem histórias assim, né? Aí eu posso pensar nas histórias. Tem histórias de que você tem ditados que são assim, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que é aquela coisa, eu vou me insistindo e chego aqui, tá? Eu fiz uma linha temporal, daqui veio para cá, então do sofrimento veio para cá, mas eu poderia misturar as duas também, né? Poderia pensar no caso aí, por exemplo, pensando nos peixes antes, eu posso pensar que dentro da situação dos peixes, os peixes são silenciosos, da prosperidade, daquela coisa que está acontecendo na minha vida, ninguém vê, né? Tá bem silenciosa a minha batalha, eu tô ganhando dinheiro, mas ninguém vê o meu sofrimento. Ok? Tudo isso que eu tô contando são histórias da vida, você percebe? Pessoas que batalham muito. A gente não vê, né? A gente só vê o resultado, mas não vê o sofrimento delas. Então, assim, a capacidade que eu tenho que ter aqui é de conseguir juntar essas coisas e contar alguma história, percebe? Sobre alguém. Porque se eu pego aqui e falo pra você, conselho financeiro, são essas 2 cartas, aí você vai ficar olhando pra elas, pode ser que você tenha habilidade, pode ser que você não tenha, então você tem que pensar em histórias. Histórias que envolvam sofrimento e prosperidade. Certo? Vamos para outra?
Vamos lá, eu vou dar um tempinho para você aí, né? Agora eu vou dar um tema, vai? Pra gente tentar. Agora o tema é amor, tá bom? Sem pergunta, ok? Sem pergunta. O tema é só amor. Aleatório aqui. Se sair carta que já saiu, repetida, aí eu... Se sair uma, eu troco aquela uma, tá? Duas, o tema é amor. A carta... Ah, outra coisa, né? A intuição funciona assim. Outro dia eu tava falando isso, gravei um vídeo. Não sei se está aqui no YouTube. Você tem que bater o olho e já vir. Se você ficar racionalizando muito, né? Então vamos lá. Tema amor. Nossa. Aí ficou fácil demais, né? E aí, que história no mundo que você pode pensar com essas duas palavras aqui? História de amor, né? O tema é amor. Amor e aliança. Essa tá fácil, mas é bom, tá? Primeiro numa sequência. Numa sequência, essa aqui eu já vou direto, tá muito fácil, né? Bem, um amor verdadeiro, eu vou pensar numa história no mundo aí. Um amor verdadeiro. Um amor que pulsa, que o coração pulsa entre duas pessoas. Ele é um único, de repente, que vai sustentar uma relação permanente. Uma relação que frutifica. E aí eu vou buscar elementos das histórias no mundo. Por exemplo, uma relação que não termina por bobagem. Uma relação que a paixão, mesmo diminuindo, ela não vai destruir. Ou pelo menos acabar, né, com o que tinha ali. Então, um amor verdadeiro é um amor que ele alimenta uma relação duradoura, um casamento. Certo? Aqui eu estou na sequência, né? Quer dizer, você tem um amor, obviamente o amor leva para cá. Eu penso em histórias no mundo. Agora eu posso misturar isso aqui, posso inverter, né? Que história que eu posso pensar aqui, pensando primeiro aqui? Eu posso pensar que o compromisso, aí penso em histórias que existem por aí, né? O compromisso entre duas pessoas, o respeito mútuo, ele que sustenta o amor. Eu pode nem concordar com isso, né? Mas eu estou criando uma história aqui com esses dois. Poderia misturar também. Que dentro de uma relação, de um casal muito feliz, que eu vejo ali muito feliz, você tem lealdade entre eles. Eu estou trabalhando símbolos, né? Porque esse símbolo aqui é de lealdade. Mas essa, gente, convenhamos, né? Ficou muito fraco. Vou até tirar essas duas cartas por enquanto aqui. E hoje vai ser isso, tá, gente? A gente vai fazer várias combinações aqui. Vamos esgotar as possibilidades das combinações. Vamos ver outro aqui. Eu já embaralhei, né? Várias vezes, então não sei se precisa. Tá. Aqui, ó. Aqui é história livre, tá? Sem tema. Vamos criar uma história com essas duas cartas. Olha que legal. Que legal. Duas cartas opostas, né? Praticamente. O sol e as nuvens. Tem a ver, né? Porque as nuvens ficam no céu também. Vai, pensa numa história com sol e nuvens aí. Escreve no chat. Essa é produtiva. Uma história qualquer. Da vida aí. Que pode acontecer. Pensa, é por isso que o que eu estou convidando você aqui é exatamente a técnica, é assim, não é ficar olhando para a carta. O sol significa energia, as nuvens, estabilidade. O que quer dizer isso? Né? Então pensa uma coisa no mundo aí que você usa esses símbolos. Então eu vou lá, vou criar uma historinha para vocês. Nessa sequência aqui, né? Eu posso pensar que assim, ó, o céu ele alterna, né, o estado dele. Então assim, o sol é o melhor geralmente que a gente quer, a não sei que tá muito quente, né? Mas ele é a energia, saiu o sol, é o dia e tudo mais. Mas eu tenho que estar acostumado na vida que não vai ter só sol, depois vem a nuvem também. É a alternância. Então a alternância entre esses estados, ela é real, e a sabedoria, eu fico sábio, né?
À medida que eu fico sábio, eu percebo que é assim, se vem o sol, eu tenho que aproveitar ele, porque daqui a pouco vem um outro estado né, a queda. Tem o dia e a noite, então a gente tem que entender que nada é permanente, né? Depois do sol vem a nuvem, mas depois da nuvem também vem o sol. Então aqui eu praticamente busquei um ditado da sabedoria popular aí, né, que a gente ouve. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei não sei se vocês conhecem, o Abu Janra, Antônio Abu Janra, já morreu, é diretor de teatro, né, famoso, ele tinha um programa na televisão. E veio imediatamente isso porque eu assisti outro de uma entrevista. Ele já morreu, né? Mas eu assisti uma das entrevistas que ele fez com um convidado dele. E ele era muito irônico, né? E aí o convidado chegou e falou assim. Ele perguntou o convidado perguntou pra ele, falou, no começo do programa, falou, tá tudo bem? E aí, como que você tá? Aí ele falou, não, tá horrível, né? Tô mal. Ele falou, e ele perguntou pro cara, e você? Aí o cara falou, não, eu tô bem. Aí ele falou, aproveita, porque passa, hein? Aí eu achei engraçado essa frase, quer dizer, ele era muito pessimista, né? Então a pessoa respondeu pra ele que tava tudo bem, aí tudo bem, tá, mas aproveita, tá? Porque passa. E ele tá certo, né? Quer dizer, você tá bem? Tá, então aproveita. Daqui a pouco vai passar, você vai estar mal, porque a vida é assim, né? Me veio isso na mente agora, lembrando da entrevista. E tem tudo a ver com isso, alternância, tá? Mas eu poderia inverter. Pensar assim que depois de uma tempestade vem a bonança, olha só. É uma história do mundo, uma historinha. É uma moral da história, né? Isso vai acontecer. Isso pode ser tema para um filme, para um desenho, para um storytelling. Tava tudo mal com a Ana, né? Na sua vida ela não conseguia caminhar. Depressão, instabilidade e tudo mais. Até que um dia ela encontrou, né, um maravilhoso produto. Vou até pegar uma pedrinha aqui, né? Ó, é uma storytelling de marketing. E esse produto trouxe o sol para a vida dela. E as pessoas adoram isso, né? As pessoas gostam de histórias. Vamos outra? Vamos agora uma de... deixa eu pensar. O tema é trabalho. Ok? Se sair repetida, eu tiro. Eu vou ligar 2 cartas, tá? Depois eu faço uma com 3 cartas. Ó. É que pra mim, gente, eu acho que, assim, como eu já leio também, tem muita gente aí que lê também há muito tempo, tá aí né? Você olha, você já tem uma interpretação. Mas eu tô tentando supor a pessoa que olharia pra isso aqui individualmente e não conseguiria, né? Então eu tenho que tentar contar uma historinha aqui. Vamos pensar numa história aqui? Uma história tem a ver com trabalho. Que história de trabalho que começa com uma torre e termina com um buquê? Como que eu ligo essas 2 cartas? Então vou lá, já vou fazer. Bem, com muito esforço, muito estudo, eu subi na torre, né? Estou estudando lá. A torre é de cimento, é árida, né? As pessoas ficam rindo de mim lá que você não quer jogar bola, quer estudar. Na minha rua tinha uma menina que nunca saía para brincar, né? Nunca saía. Sempre estava estudando. A gente já sabia disso. Ela nunca brincou com a gente na rua. E olha que eu morei há muitos anos, acho que mais de 10 anos. E aí um dia eu fui no hospital, no PS, cheguei lá, ela que estava atendendo, ela era médica, né? E aí a gente conversou, tal, assim. Mas não que eu me senti mal, né, por não ser médico, mas eu entendi, né? Então olha só, o estudo árido, né, sem a diversão, sem as flores, ele pode ser um caminho, esse esforço, para você conseguir ter o prêmio, né? Receber o que você queria mesmo, ter o presente, o que você merece. Então aqui pode falar uma história de trabalho da pessoa, da menina da minha rua, que ela ficava lá na torre, não saía para brincar. E aí, se ela quisesse o prêmio antes, né? E se ela quisesse, não, eu quero o buquê agora, vou ficar na rua brincando, não quero saber. Aí depois a vida fica difícil, né? A vida fica árida. Então, você tá percebendo? A gente tá buscando historinhas no mundo. E buscando essas histórias, com esses valores, eu consigo trazer a interpretação pro cliente. Porque é isso, se ele pedir um conselho de trabalho, eu falo, torre, e aqui, o que eu faço? Eu fui lá na historinha, busquei a historinha da minha amiga e volto aqui para ela e falo. Se a pergunta dela é o que ela tem que fazer, eu vou explicar para ela. Que ela tem que se esforçar, porque com o esforço, aí posso contar até quase a história da minha amiga para ela. Percebe quantos elementos vêm
quando eu uso isso daqui, né? E falar para ela, porque se as cartas estiverem assim, pode ser o contrário, falando para ela, olha, se você está querendo os frutos agora, os louros, mas a vitória tem que vir antes de você ter os seus frutos. Código M de Maria, N de navio, 33. MN33. Então vamos aí mais algumas, né? Mais alguns experimentos de combinação. Vamos ver aí, né? Espero que vocês estejam pegando a ideia, que não é tão difícil assim, mas a ideia é assim, você pega o que você está vendo nas cartas e dá um out, né? Sai fora das cartas, procura uma história possível com esses símbolos e aí você volta para a leitura com essa história como uma estrutura para poder interpretar, né? Eu vou fazer aqui uma combinação de novo sem um tema, um tema específico. Vamos ligar as cartas. Saiu o sol de novo, eu vou tirar o sol, tá? Aqui é um exercício só, né, gente? A cobra, boa. Aqui. Eu vou fazer, daqui a pouco eu vou construir uma aqui com cartas aí que eu sei que são combinações necessárias quando você tem uma carta negativa e uma positiva, alguma coisa desse tipo, tá? Eu quero trabalhar com a cobra e com o trevo. Mas por enquanto solto aqui. Essa daqui também repetiu, né, gente? Então vamos pegar outra, vai. Tá confuso aqui, hein? Pronto, tá. A cobra e os caminhos. Sem tema. Vamos pensar numa cobra e vamos pensar no significado do caminho. Pensa aí, vai? Deixar você refletir um pouquinho nas possibilidades de uma história, uma historinha. É quase uma brincadeira, né? Que nem a criança chega, você fala, vamos fazer uma história com esses dois. Tem a brincadeira de mímica, por exemplo, né? Que você tem um tema e tem que fazer a mímica. É isso aí, é criar. Pensa aí na cobra. E no caminho, que quer dizer escolhas e tal, né? Tá bom, então eu vou lá. Eu vou criar aqui uma primeira história. Pensando aqui, eu vou pensar na cobra. Essa não é fácil, né? Acho que tem várias possibilidades de ver isso. Mas eu poderia pensar na cobra, na solitude da cobra. A cobra é sozinha e ela fica ali escondida, esperando, né, um momento certo para poder andar em segurança, porque a cobra também é malquista, né? Assim como o rato. Só que as pessoas têm mais medo da cobra, né? O rato, você desce paulada nele. A vida do rato é mais difícil, eu acho, do que a da cobra. Mas a cobra, vamos pensar aqui, ela tá sozinha, tá escondida, tá individual, né? Individualista. Ela vive aquela vida ali. Para um ser humano, de repente, não seja tão bom. Então chega numa hora que ela tem que escolher. Escolher entre ser a cobra poderosa e ficar sozinha, ou em sair dessa solitude da cobra, se integrar mais e seguir um caminho que de repente você tem menos poder, você desce do pedestal, mas você vai ter mais companhia, vai aprender com os outros, né? Então essa seria uma historinha que faria sentido para a cobra. A cobra chega uma hora que ela tem que escolher entre um caminho ou outro, né? E essa historinha já pode ser produtiva para a gente entender, ajudar, né, o cliente a entender a questão dele ali. Bem, faz sentido. Tem um cachorro uivando aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Então vamos lá, olha só. Outra possibilidade, eu acho que não é simples essa tiragem aqui, essa história aqui. A gente pode pensar que assim, a cobra, ela representa também a traição. Tem isso, a gente tem essa chave na cobra, é uma das possibilidades. Então você tem a traição e você tem uma pessoa que ela tá na sua vida e ela tem essa função de cobra e você sabe disso, e aí você também tem que seguir, tem que fazer uma escolha, né, em ficar ou não com essa pessoa. Provavelmente você tem que terminar essa relação. Você tem uma escolha e você tem que escolher. Você tem um caminho que tem a cobra e outro que não tem a cobra, né? Pode ser isso também. A cobra na estrada e você vai ter que fazer uma escolha, né?
Não tem jeito. E às vezes essa escolha é tão fácil, né? Quer dizer, aqui tem a cobra, não adianta, eu tenho que ir pelo outro caminho. Infelizmente eu queria ir por aquele, mas eu tenho que ir por esse, né? Quem aí encontrou uma cobra numa estrada? Eu já encontrei, morei no interior, né? E uma vez só eu lembro disso, a gente encontrar uma cobra numa estrada. E aí eu queria pisar, olha, era uma cobra pequenininha. Minha avó falou, não, eu tava com uma bota, né? Não ia acontecer nada, eu acho. E a minha avó falou, não pisa. E aí ficou aquela situação toda, acho que ela matou a cobra, alguma coisa assim. E, enfim, né? Mas a vida no interior tem essas coisas aí. Gente, vamos fazer uma com 3 cartas. E depois eu queria fazer uma combinação eu queria pegar a cobra de novo aqui e mostrar para vocês algumas combinações possíveis. E com o trevo também, tá? Eu vou fazer uma com 3 cartas e depois vou fazer isso que eu tô falando aqui. Vamos ver, tomara que sejam cartas novas. Sim. E aí, como uma história que tem um chicote, a cegonha e um cão. Que historinha é essa? Poderia ser. Pensa aí. Aqui as possibilidades aumentam ao infinito, né? Porque são 3 cartas. Eu vou tentar fazer uma possibilidade. Bem, é sempre nessa técnica, né, da storytelling que eu estou trabalhando. Sofrimento, poder. Aqui a gente tem novidade e aqui confiança, tá? E aí? Deixar vocês pensarem um pouquinho. Vou supor que essa carta está no meio, ela que centraliza, por exemplo, né? Então assim, ó, como que eu ligo essas coisas? Bem, primeiro assim, o chicote traz um sofrimento, né? Se eu pensar no sofrimento e numa novidade, eu poderia pensar que tem uma coisa nova que está acontecendo. Eu não estou muito na ordem das cartas, tá? Estou fazendo uma ligação livre. Uma coisa nova que vem, mas ela traz obrigações e sofrimentos. E ela traz situações que não são tão fáceis de se lidar, tá? Então tem uma coisa que vem nova na minha vida, que legal, mas ela também traz responsabilidades. Tá aí, uma historinha. Essa é uma historinha que existe aí, né? Eu fico na vida adulta, quero ficar adulto, por exemplo, mas aí vem os boletos, né? Aqui eu tenho uma historinha. Se eu for ligar, por exemplo, essa com o cachorro, eu posso pensar que o início de uma relação muito boa, né? Uma relação de confiança, o início de uma relação com alguém que eu vou poder ter uma parceria, o início de um relacionamento de confiança, pode ser um namoro também, ou uma amizade, né? Ou um bebê que vai nascer e vai ser uma pessoa que vai mudar minha família, vai trazer conciliação e tudo mais. Mas assim, aqui eu tô muito solto, né? E como que eu ligo essas 3 cartas? Aí seria interessante ter um tema. Se eu tô falando assim, ó, eu quero saber sobre o meu relacionamento, tá? 3 cartas falando do meu relacionamento. Então, se eu fosse uma pessoa pedindo um conselho do relacionamento e eu vou ligar essas cartas, o que eu diria é assim, primeiro que aqui essa carta fala do início, né? Do início do relacionamento. E esse início que eu tenho que reiniciar, meu relacionamento não está muito bom, ela quer um conselho. Tem que ter um reboot aí, né? Um restart no relacionamento. E eu tenho 2 escolhas, né? Eu tenho uma escolha desse start que vai ser um start que vai trazer... dependendo da maneira que eu fizer, vai trazer sofrimento, vai trazer um domínio, né? Pode ser que uma dessas pessoas aí, ou seu namorado, você mesmo seja uma pessoa meio dominadora, ou vocês podem fazer um start começando por uma situação de parceria, de confiança, de equilíbrio, de equidade, tá? Só que tomar cuidado porque o cachorro também ele é passivo, né? Então não pode ter um deles que vai ficar passivo e o outro ativo, né? O chicote também fala de dominação. O chicote domina o cachorro. A gente pode pensar essas 2 cartas que elas são quase, né? O chicote fala de alguém que quer dominar e o cachorro que é dominado, né? Ele já está aqui com a carinha obedecendo o dono, então tem que chegar no equilíbrio. De repente o equilíbrio seja aqui no meio, buscar a nascença, né? Um restart desse relacionamento em que esses dois polos se unam aqui, certo? Veja só, então já contamos uma história aqui, né? Algumas histórias, tem várias possibilidades, mas eu tenho que olhar para esses símbolos e pensar numa historinha que eu poderia contar. Com isso daqui você já entendeu, né? Gente, agora eu queria fazer o seguinte, ó. Eu acho que o chicote é produtivo para isso. Eu vou pegar o trevo. Eu vou pegar os ratos. Eu vou escolher cartas agora, tá? Cadê o trevo? O trevo ficou longe, hein? Já passei dele, né? E não vi, certamente. Vamos ver outras nuvens, eu quero também. E, gente, cadê o trevo?
Sumiu? Vamos com calma que vamos achá-lo. O trevo. Gente, o trevo sumiu. É isso mesmo? Produção. Cadê o trevo? Olha, eu tinha pego ele agora há pouco aqui, né? Será que ele tá fora do baralho? Estava o tempo todo fora do baralho? Acho que sim, hein? Será que ele caiu? Prof, dá uma olhada por aí. Ah, tem carta aqui fora sim, ó. Espera aí. Já achei uma. O cavaleiro estava ali embaixo. E o trevo está aqui, prof. Eu tinha separado. Essas cartas estavam ali, mas tudo bem, não tem problema. Não invalidou até agora nossas tiragens. Então, ó. Desculpa. Trevo, né, aqui. Essas eu quero e essas... já tá bom já. Eu queria a cobra também. Eu quero cartas bem opostas. Eu vou separar elas pra gente poder... A cobra. Tá bom. Aí a gente tem o trevo, a gente tem o homem, pode ser uma carta interessante e uma carta boa aqui, ó. Essa daqui. Tá, então já temos cartas aqui pra gente fazer algumas combinações interessantes. Então assim, ó. Agora eu vou brincar com essas daqui. Como que eu trabalho uma combinação do trevo com os ratos, tá? Carta positiva, em geral, com uma carta negativa, né? Vamos dizer assim. A grosso modo, né, gente? Porque o rato pode ser positivo e o trevo negativo. Bem, nesse caso, essas duas cartas combinadas, elas podem falar, por exemplo, uma sorte que leva à ruína. E aí eu posso pensar no azar, então, né? Não é uma sorte. Você vê que essa carta, ela quer... Eu disse pra vocês que ela quer dizer sempre sorte, mas assim, gente, no significado direto dela, né? Se eu aliar ela a outras cartas, aí pode querer dizer azar, tá bom? O que eu quis dizer lá do Paus e Pedras, que essa carta, nela mesmo, o significado dela liso é sorte. O primeiro é esse, né? Não vem nenhuma dificuldade nela. Mas dependendo da carta que tiver, ou dependendo da posição que ela estivesse. Eu tô fazendo uma tiragem assim, ó. Essa tiragem tem 3 cartas. Aqui são os prós, aqui os pontos positivos, aqui os pontos negativos. E essa carta sai no negativo, aí ela pode significar azar. Mas aqui, ó, no caso, eu tô combinando essas duas cartas. Aqui eu tenho uma história no mundo, um storytelling legal. Que é aquele assim, a pessoa que ganha na loteria e depois vai à ruína, né? Por causa do dinheiro. Isso acontece muito. Conhecem a viúva da Mega Sena? Né? Essa é a história da viúva da Mega Sena. Olha o storytelling aqui. Porque vocês sabem, né? Não a história dela, né? A história do cara, né? Tanto que ela é a viúva, né? Que ele ganhou 30... Na época eu lembro dessa história, eu li bastante. Ele ganhou 35 milhões de reais, ou 50 milhões, sei lá. Aí ele era um cara assim muito simples, e ele chegou no bar, olha só esse cara, ele pobre, ele chegou no bar lá no interior, gritou pra todo mundo, ganhei 35 milhões, 50 milhões e tal. Já começou tudo errado, né? Contou, você imagina. Aí ele foi lá, pegou o prêmio, comprou uma fazenda de 20 milhões, já gastou todo o dinheiro dele numa fazenda, e assim, um negócio bem, né, mal administrado e tal. E aí a mulher dele foi lá e matou, contratou um cara pra matar ele, matou, aí depois ela foi pega também, quer dizer, ele morreu, né? E por causa do dinheiro, a mulher ficou presa também. Então essa é uma história, né? Que pode trazer ruína. Então perceba que duas cartas positivas podem, né? Uma carta positiva com uma negativa pode dar nisso. E como que eu posso interpretar a cobra com essa carta? A cobra aqui já tem um tema, né, do amor sexual, e aqui a cobra que também é um símbolo sexual. Essas duas cartas podem representar relação sexual, né? Essas duas, né? A cobra com a carta do coração. Aqui é uma ligação um pouco direta, né? Por quê? A carta da cobra quer dizer relação sexual? Não, ela em si não, mas com o coração sim. Por quê? Porque pensa aí, é só você pensar cobra, amor, cobra do órgão sexual masculino também, né? Pode pensar assim, ele também... Tem gente que fala, né? Chama assim. E também porque a cobra tem a sensualidade da Eva. Ela não da Eva, né? Mas ela seduz a Eva. Não deixa de ser uma sedução pelo falo, né? Pelo órgão masculino. A cobra ali na mitologia da Bíblia tem essa representação, né? Ali também dela. Ela é a sedução da mulher pelo pênis, é isso, né? São símbolos fálicos. Então, assim, o tema tá ali, sexual. O tema ali na situação da Eva é um tema sexual, né? É quase
conto erótico ali, porque ela é seduzida, né? A maçã, olha, a maçã tem um símbolo também. É uma mulher comendo a maçã. É um símbolo do erótico mesmo, né? E aí o que acontece? Aqui a gente tem isso aqui. Eu acho que essa fica fácil, né? Agora, se eu pegasse a cobra e colocasse, por exemplo, os ratos, né? Então, a gente pode pensar aqui numa relação sexual luxuriosa, destrutiva também. Não por causa dos ratos só, né? Pobrezinhos. Mas pode falar, por exemplo, de uma dominação sexual, por exemplo. É seduzida pela cobra, mas depois ela é capturada, né? Por uma pessoa que é o rato, que é o mais esperto, né? Pode falar sedução, né? Sedução que, né, uma mulher pode cair nas garras de ou um homem nas garras de uma mulher que apenas o seduziu sexualmente para usar, para arruinar ele, levar o dinheiro dele ou dela, enfim, né? Acontece muito isso hoje em dia, né? Mulheres geralmente mais velhas, viúvas, conhecem um cara mais jovem na internet. Geralmente é assim, né? E aí o cara começa a extorquir, né? A mulher. Então tem um storytelling aqui também, tá? Vamos fazer outra aqui. Qual outro que a gente pode fazer, ó? Eu vou combinar o chicote com... Deixa eu pegar uma outra carta boa aqui, com a criança, vai. Uma criança e um chicote. Pode ser produtivo, hein? Por quê? Porque a criança quer dizer inocência, né? E a inocência, ela pode levar ao chicote. O chicote é dominação, lembra que a gente falou disso? Alguém que tem o chicote pode dominar o outro. Então, se é uma pergunta, por exemplo, de caminho espiritual, vai. Eu quero um conselho espiritual, minha vida espiritual não está andando muito. Bem, primeiro que o chicote é instrumento ritualístico, né? Por exemplo, pode ter no altar um chicote. O chicote pode ser usado num altar e tal. Ele tem uma coisa com a magia, um pouquinho, pode ser, né? Mas não indo por aí. Se a pessoa quer um conselho espiritual para a vida espiritual dela, eu posso pensar que a criança fala da inocência, né? E pode estar dizendo que ela está muito incipiente ainda, inocente nesse assunto. Ela tem que desenvolver mais, né? Ela tem que se aprofundar mais, tá bom? E o chicote aqui pode dizer justamente que os sofrimentos dela vêm dessa inocência. A inocência pode trazer o sofrimento. A maturidade, né, pode desmontar esse sofrimento, porque daí você entende, você sofre menos. O médium no começo, ele é inocente. Essa é a chave, né? É uma criança no caminho espiritual. Uma criança no caminho espiritual ainda está engatinhando, vai tropeçar muito, vai sofrer muito. Certo? Tudo storytelling aqui, tá bom? Eu estou criando historinhas. Perceba, não tem nenhum consulente aqui comigo, ninguém está perguntando nada. Então, assim, eu estou usando a técnica aqui solta, mas na hora que o consulente vem, é isso que eu tenho que fazer se eu quiser usar essa técnica para buscar mais elementos para eu interpretar. Entendeu? Interessante, né? Bem interessante. Eu vou fazer mais uma, tá bom? Vou fazer uma bust aqui com várias cartas, só para vocês. Vamos fazer uma com 4 cartas, pra gente terminar bem aqui a nossa técnica. Vamos lá. 1, 2. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. 3 e 4. Cartas novas aqui, né? Pelo menos 2 delas. Uma história que começa com... Agora é uma história temporal, tá? Eu vou fazer nessa sequência. Uma linha do tempo que tem buquê, urso, criança e raposa. Vou deixar você pensar um pouquinho aí. É uma sequência de cartas, né? Você tem que tentar ligar elas. A gente vai pensar numa historinha. Você pensa aí a sua, eu vou pensar a minha. Vamos lá, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma pessoa que ela ganhava muitos presentes. Eu vou contar uma história infantil, quase não é uma fábula, até uma fábula, né? Tem animais aqui, mas eles não vão falar na minha fábula. Mas era uma história, uma vez uma pessoa que ela começou a ser muito adulada. Ela gostava muito de ganhar presentes, de ser presenteada. Com isso, ela começou a ficar uma pessoa
se sentir muito grande, né? Se sentir muito forte, muito poderosa, porque todo mundo adulava ela, passava a mão na cabeça, você é linda, você é isso, aquilo, e ela gostava. Só que no fim das contas ela não percebia que ela estava sendo imatura em aceitar todos esses elogios e tudo isso, né? Ela estava se fragilizando, ela estava criando uma persona que estava ancorada em nada, nos elogios, naquilo que alimentava o ego dela, até que um dia vem a raposa do mundo aí e dá uma boa lição nela, né? Mostra que ela não era isso tudo que ela achava, que ela tem que construir uma coisa sólida. A raposa é o mundo aqui. Uma historinha, certo? Uma história que começa aqui, né? A pessoa é iludida pelo próprio ego, se acha muito grande, por baixo ela estava muito imatura ainda, né? E aí ela toma a rasteira do mundo, percebeu? É uma maneira de ligar essas cartas. Aí dependendo da situação que vem para mim, se a pessoa se é uma situação amorosa, eu vou falar, olha, você se iludiu no seu relacionamento, você tem que tirar o seu ego. Se é uma relação de trabalho, é a mesma coisa, percebe? Então essa é uma maneira de ligar essas cartas aqui, tá? Uma das maneiras, tem muitas, né? Mas é uma historinha que a gente pode contar. Código GF43. G de girafa, F de faca, 43. Então, pessoal, isso que a gente fez aqui hoje é entender como funciona a técnica do storytelling. Então eu entreguei para vocês a técnica. E antes da gente ir para o final, né, para eu dar o arremate da técnica, então eu vou falar algumas coisas importantes agora, tá bom? O professor ficou até sem voz, mas assim, a técnica é essa, tá bom? Então você já entendeu que é você criar histórias. É claro que você vai criar suas histórias, você vai ter sua maneira de manejar. Por isso que essa história, né, quando a pessoa fala assim, ó, voltando na mesa, carta mais cobra, o que quer dizer? Não existe isso. Por isso que eu falo, sempre falei isso. Não, mas tem que ter uma tabelinha. Carta mais cobra quer dizer isso. Não, depende da pergunta e da história que você vai contar. Porque a história que vem na tua mente também é intuitivo isso. A egrégora vai ajudar você nisso. Né? Vocês sabem que o Chico Xavier, eu li muita biografia do Chico Xavier. Eu fui espírita, né, durante muito tempo. Não que eu não seja mais espírita, assim, mas não sou espírita mesmo, assim, não compro a doutrina toda, né? A doutrina espírita toda. Mas, assim, quando eu era muito espírita, eu lia muitos livros do Chico Xavier, mas biografia. Eu sempre gostei muito de ler biografia. Tenho várias biografias aqui, né? Principalmente nessa estante aqui, ó. É quase, acho que tem uma fileira ali só de biografia de várias personalidades. Sempre gostei. E tem uma biografia do Chico, e aí tem uma entrevista com ele, com uma pessoa que conversa com ele, e ele conta que os livros dele, ele escreveu, as pessoas achavam que os romances ele escrevia com um espírito ditando para ele, né? Então tem os romances famosos aí, né? Do Chico Xavier, Nosso Lar, né? Paulo Estevão e tal, que são romances muito bonitos. E não era assim, o espírito falando e ele escrevendo. Não, o espírito mostrava uma história para ele. Mostrava a história e ele ia pegando os elementos da história e ele mesmo escrevia. O Chico escrevia muito bem, né? Então, assim, a mediunidade funciona assim também, né? Assim, quando você começar a tentar ligar as cartas por storytelling, o pessoal perdoa, o professor ficou sem voz aqui, se empolgou, né? Mas vamos terminar, mesmo sem voz. Se você vai fazer o storytelling dessas cartas, não tem nada pronto, né? Tem que ser o que acontece na hora ali. E aí você vai criar uma história. E uma história com mulher com cobra é bem produtiva, né? Mas não é aquela, a mulher é a cobra, não é só isso. A gente pode escrever, pensar em várias histórias. Gente, agora vamos lá, olha só. Antes de terminar aqui, e assim, né, se você estava esperando aí alguma coisa nesse sentido, eu vou contar uma historinha pra você. Mas não é um storytelling, né? É só contar uma história, mas não deixa de ser, né? Que é o seguinte, o curso de baralho cigano nosso, ele tinha essa carência, né? Porque eu nunca gostei de ver as coisas dessa forma, com tabelinha pra ligar cartas, né? Quem fala no suporte comigo aí por anos, né, os alunos sabem que eu sempre falo, não tem isso pronto. E hoje eu não vim aqui para trazer um curso gratuito, né,
para falar, gente, eu estou vindo com um curso que você tem que pagar agora para aprender a técnica do storytelling. Não, a técnica é essa daqui, ela está aqui com você. Você vai ter o certificado. Então aqui é realmente isso, tá? Essa é a técnica que eu uso, está aqui, pronto, acabou. Você vai desenvolver ela agora, tá? Tá tudo pronto aqui. Mas o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. A história que eu vou contar é assim, o Baralho Cigano, no nosso curso, ele foi gravado daquele jeito que eu falei aqui para vocês agora, nesse curso mesmo. No celular, eu gravei com a câmera do celular, isso não é ruim, tá? Você pode gravar curso com a câmera do celular, mas na época que eu gravei, o celular nem era tão bom o meu celular. Mas esse não é o problema, né? Porque isso não é, que coisa triste, né? O professor gravou com o celular, que história bonita. Não, mas é só para dizer assim, eram outros recursos. Eu gravei um curso bem prático, bem dinâmico. Esse é o curso que mais tem aluno no Sabedoria Cósmica. E, assim, hoje a gente está chegando, já está indo para 40 mil alunos, tá? É real mesmo esse número. E eu não bati ainda com a equipe aí, né? Mas eles estavam chegando nesse número. Depois eu vou atualizar ele aí. Mas desses 40 mil alunos, quase 20 mil são desse curso. Então é o curso que mais teve aluno. E é um curso que foi feito de uma forma bem simples, bem honesta. Mas ele tem essa questão. Ele foi um curso muito objetivo, tá? E ele foi ali e aconteceu e dá conta do recado. Só que, pelo meu compromisso com a egrégora do Baralho Cigano, eu venho há esses anos já pensando em lançar um outro curso de Baralho Cigano muito mais profundo, muito mais completo, tentando dar conta de várias coisas, incluindo isso daqui, né, da combinação de cartas, e que realmente seja, vamos dizer assim, o último curso de Baralho Cigano que uma pessoa faria, e ela não precisaria fazer outro, a não ser que ela quisesse. Claro que tem outros cursos para fazer, mas assim, aquela coisa, não faltou nada aqui, tá? Tem muito conteúdo, muito exemplo de tiragem, tem muita coisa nesse curso aqui, eu vou ficar aqui estudando semanas nele, né, quem sabe meses, e eu vou conseguir ter tudo que eu preciso para ler o Baralho Cigano. E esse curso está sendo lançado aqui agora para vocês, tá? É o curso Baralho Cigano Extremo. E o nome extremo tá aqui não por nada, porque realmente esse curso vai até os extremos do que eu posso fazer com o Baralho Cigano, que é a mesma coisa do curso nosso Tarô Profundo. O Tarô Profundo é um curso que eu gravei e eu falei lá, né? Eu falei, olha, esse é o mais profundo que eu posso ir. Eu não vou voltar daqui a 2 anos e falar, gente, agora tem um curso mais profundo. Não tem como. Tem como eu reformular esse curso, regravar ele, fazer um curso diferente. Mas o Tarô Profundo é um Tarô Profundo mesmo. E o Baralho Cigano Extremo é também o extremo, né? O máximo que eu consigo entregar hoje, né, depois de 35 anos de oráculos do Baralho Cigano. Então não deixa de ser um pouquinho a minha história aí. E nessa história também tem a parte de vocês, quer dizer, tem a experiência que eu ganhei nesses anos que está esse curso de Baralho Cigano Tradicional Terapêutico rodando. Eu estou lançando esse curso aqui, obviamente que esse curso ele está num outro patamar aqui, perto dos cursos mais objetivos. E aqui a gente vai nessa possibilidade que você tem de entrar. E se você está chegando depois, tá? Se você está vendo esse vídeo daqui 1 mês e meio, tal, então não vai ser isso que vai estar aqui, tá? Mas se você entrar agora no link que vai estar lá no grupo, ou no link que vai estar aqui embaixo por algum tempo, esse curso está com 90% de desconto agora. Por quê? Porque ele é pré-lançamento e está sendo gravado. Esse curso vai ser gravado durante o final agora, né, de outubro de 2023 e durante novembro, tá? A gente vai terminar esse curso em novembro. Então fechou novembro, a gente vai terminar. Então são quase 35 dias de gravações. Mas a gente vai adiantar, tá? Que nem o Cristaloterapia, que foi bem rapidinho, a gente vai tentar adiantar. Só que é muito conteúdo. Então você vai acompanhar esse conteúdo aí. Provavelmente você não consiga assistir ele nem nesses 35 dias, fazer tudo que tem que fazer, porque vai ter exercício também, vai ter bastante coisa, muita aula das cartas, das técnicas, de tudo, né? Então vai ser um curso completaço para você não precisar comprar um curso de Baralho Cigano tão cedo, tá? Não ficar faltando nada para você, só que você tem que ter a disposição realmente de imersão no curso. Agora eu estou deixando lá no grupo o link do curso Baralho Cigano Extremo. Já tem aula para você assistir lá e a gente vai continuar aí gravando as aulas, né? Amanhã tem mais aula e vai indo assim, vai liberando todo dia um pouco de aula até terminar. Provavelmente no mês de novembro, por aí vai ter terminado. É claro que você está entrando com 90% de desconto porque o curso está sendo gravado e é uma oportunidade de você entrar, tá? O valor dele realmente vai ser um valor acima dos cursos que a gente tem hoje, tá? Porque é um curso realmente que vai ser um pouco como você manda exercício para o professor,
vai ter essa coisa de mentoria também, e a gente vai pensar em uns encontros aí em grupo também. Então assim, o valor é outro desse curso, está perto daqueles, mas agora, se você entrar agora, você vai ver que ele está naquela acessibilidade que o professor sempre faz para vocês que compram o projeto antes. Então vamos lá para o baralho cigano extremo, eu vou falar do storytelling também lá, tá? E é isso aqui, eu só vou ter muitos exemplos lá também, mas a técnica tá aqui do storytelling, tá? Para vocês, então não tem nada aqui incompleto, vocês vão poder usar essa técnica e pegar o certificado desse curso. Então vamos lá, baralho cigano extremo, entra agora. É claro que essa oferta ela só dura hoje e amanhã, garantido, tá? O pré-lançamento vai depender do número de pessoas que entrarem, porque tem essa coisa dos exercícios, a mentoria. O professor tem a mentoria, assim, é vocês mandarem o exercício para o professor e a gente vai ter alguns encontros online. E para conseguir operacionalizar isso, tem que ter um limite de alunos, claro, não dá para abrir esse pré-lançamento para muitos alunos. Então chegou um número ali, já deu, assim como deu a inscrição para esse curso aqui, né? Lotou o grupo, deu. Vai agora lá, ou quando terminar o vídeo, faz matrícula e vem com a gente no baralho cigano extremo. Tô te esperando para você nunca mais precisar fazer um curso de baralho cigano, pelo menos por enquanto. Tá bom? É isso daí. Agora, para fechar aqui, então assim, gente, certificado, eu vou falar o último código agora para você, que é o código C de casa, V de vida, 42. CV42, tá bom? Esse é o último código para você hoje. Então nós tivemos aí hoje 3 códigos, se não me engano. Se teve mais aí, tudo bem. O que você vai fazer? Agora no grupo eu estou colocando o link do formulário para você mandar esses códigos. Você vai mandar no formulário para você receber o seu certificado nos próximos 20 dias, tá? Você recebe o certificado gratuitamente. Se você está vendo essa aula aqui depois de muito tempo, né, você já sabe que esse certificado só vale para quem estava inscrito, tá bom? E é isso daí. Gente, então acho que estamos resolvidos. Aqui está o storytelling para vocês. Vocês já têm a técnica para vocês treinarem. É gostoso isso de criar historinhas. Vocês sabem que o meu filho, o Francisco, ele gosta muito de baralho cigano, né? Ele tem 10 anos, né? Eu controlo um pouquinho assim, mas ele gosta muito de tentar interpretar, criar histórias, e eu brinco muito isso também com ele. O que você tá vendo aí? Que história que você consegue tirar daí? E é muito produtivo, tá? E criança pode mexer com baralho, eu acho, tá? Eu acho que nem é questão só da idade, assim, depende muito do perfil da criança. Mas sempre, assim, de uma forma lúdica. Eu comecei a ler baralho cigano, eu tinha isso aí, tá? Tarô, 10, 11 anos, mais ou menos, por aí, mais ou menos, 11 para 12. E tudo certo, né? Você consegue mexer se for com responsabilidade, depende do perfil também, né? Claro, se for brincando, não. Muito embora se usa o tarô e o baralho cigano para brincar, algumas pessoas, alguns países aí usam para jogos, né? Gente, chega, o professor falou bastante, vocês já estão cansados. Quem está em Portugal aí ou está na Europa, já assim, quem está para a Espanha, tem gente aqui assistindo, certamente França já é 1, 2 horas da manhã. Gente, um prazer ter feito esse curso com vocês, vai ficar aqui online. E para pegar o certificado, é claro, só quem assistiu ao vivo e mandou aí no formulário lá no grupo de alunos de inscritos. Sempre se inscrevam para esses cursos aqui quando o professor chamar lá, né? Porque é a única maneira de você pegar o certificado. Vão lá no Baralho Cigano Extremo, tô esperando vocês para essa experiência, ó, completa, tá? Completa, acesso vitalício, e vai ser um mergulho no Baralho Cigano, tá bom? E nos vemos agora no próximo curso online do professor. Vai ser um prazer receber vocês. Foi um prazer já aqui, estou sentindo a energia de vocês mesmo aí no chat, mesmo tendo gravado um pouquinho antes a aula. E nós vamos continuar a nossa jornada certamente ou lá no Baralho Cigano Extremo ou nos cursos da vida. Fiquem com Deus, tá? Mandem lá a mensagem para o certificado, quem pegou os códigos, e espero encontrar vocês por aí, quem está aqui só no YouTube, encontrar vocês novamente num vídeo ao vivo. E lembrem-se sempre, o esforço é um storytelling, né? Mas é uma frase tão batida, gente, tão batida, mas ela funciona tão bem ainda. O esforço não é o talento, tá? Não é o talento. O esforço é a chave do sucesso.